Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio do Papo de Especialista por BMVet. E hoje estamos aqui com a doutora Isa. Isabela atende na BMVet Zona Sul há algum tempo, na área de dermatologia. Isa, obrigado por ter aceito o convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Bom, oi para todo mundo. Bruno, obrigada pelo convite. Só me apresentando, né, rapidinho. Então, meu nome é Isabela. Hoje eu sou responsável pelos atendimentos dermatológicos na BMVet da Zona Sul. E sou formada em Medicina Veterinária pela Unesp, em Jabuticabal. E finalizei lá também a minha residência, mestrado e doutorado. E nesse tempo, acabei criando aí uma experiência tanto em atendimento de oncologia, mas também de dermatologia, né? Então, hoje são as minhas duas áreas de atuação e atuo bastante, principalmente na área de dermato, aqui em Ribeirão Preto. Isa, vamos falar um pouco sobre a importância da dermatologia na rotina clínica. Era algo que você vai poder me ajudar um pouco nisso, né? Nos hospitais, depois que a gente abriu o hospital veterinário, não tem uma rotina tão alta de atendimento, né? A demanda não é tão alta, na verdade, né? É mais direcionado para o especialista. Mas para o clínico, né? Lá em 2008, quando eu comecei a atender, eu atendi em um pet shop, né? E a rotina clínica de dermatologia no pet shop, ela é alta. Então, para o clínico, realmente, essa é uma dúvida que eu tenho. Realmente, para o clínico que trabalha em pet shop, a demanda é mais alta do que aquele clínico que trabalha em hospital veterinário? Eu acho que para os dois é alta. Talvez no pet shop seja até maior por conta do tipo de paciente que chega ali, né? Então, é um animal que vai para o banho, que a inspeção ela é às vezes, muito mais frequente por conta dos banhos. O tutor já chega com a queixa ali no momento, né, que vai levar o animal para tomar banho. Então, pode ser que ele tenha uma demanda até mais alta, mas eu acredito que para ambos seja alta. Mesmo que seja uma clínica ou um hospital que não tem esse serviço ali agregado. Hoje a gente fala que uma média de atendimentos dermatológicos fica em torno de 50% da rotina, né? No mínimo. Então, e qualquer clínico geral vai te falar isso. Principalmente os que não gostam de dermato, né? Então, a hora que chega problema de pele, o pessoal já fica receoso. Mas pelo menos metade ali dos atendimentos, independente, é de dermatologia. Então, no geral, metade dos atendimentos geral é de dermatologia, 50%. Tem até levantamentos, assim, estudos epidemiológicos que referem 70%, 75%. Lógico que isso varia muito de região, de rotina. Mas uma média, a gente fala pelo menos metade. 40% a 50% dos atendimentos são de dermato, sim. Tá? Legal. E quais são as doenças mais comuns, Isa? O que a gente pega mais na rotina? A gente sabe que tem uma demanda de vários tipos de doença dermatológica, né? Mas o que você atende mais? Qual que é a maior demanda dentro da área de dermatologia? No geral, com certeza, alergias, né? Então, os quadros alérgicos aí, eles têm crescido cada vez mais na rotina. Em cães sempre foi alta. Hoje, com a criação de gatos, que está aumentando também, a gente percebe um aumento na incidência de alergias em felinos também. Mas vindo de um atendimento de clínica geral. Então, quando eu estava na residência, era mais clínica, né? Em todos os aspectos. Já trabalhei em clínica particular também como clínica plantonista. Então, eu percebia que, como clínica geral, a gente variava um pouco mais essas doenças. Tinha muita alergia, mas a gente pegava mais uma sarna demodécica, um quadro causado por fungos. E quando eu fui para a especialidade, que eu concentrei mais os atendimentos, eu vi que esses quadros parasitários, fúngicos, eles já ficavam mais retidos na clínica geral. Então, para mim, já chegava aquele quadro mais crônico, que geralmente é do alérgico. Então, hoje, a minha rotina é em torno de 80%, 85% só de alérgicos, né? Tanto cães, e agora eu tenho atendido mais gatos também, e a maioria é quadro alérgico, tá? A gente faz triagem alérgica também. Que é um desafio, inclusive. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a alergia, vamos falar sobre a sua maior demanda, né? Como que chega? Então, o clínico, ele faz toda a triagem, né? E ele chega já chega para você no diagnóstico de alergia. Não necessariamente, tá? O que é um padrão, né? Para eu
começar a excluir, né, investigar se esse paciente ele realmente pode ser alérgico ou não. Coceira. Então, a principal sintomatologia que o cliente, o tutor, vai chegar relatando é que esse animal se coça. Tá. Mesmo que já tenha passado por outros atendimentos, eu começo do zero, né? Então, eu gosto de repetir os exames de pele, ter certeza que realmente não é um quadro parasitário ou fúngico, ou enfim, de alguma outra causa ali que causa essa coceira, para aí começar a investigação alérgica. Tá. Mas eu sempre começo do zero. Mas geralmente já é um paciente que passou por outros atendimentos, já foi feita uma triagem, tá? Então, a principal queixa é essa, coceira. Com certeza. Tá. Mas chega para você com quais exames, né? Qual o exame que o clínico fez, né? Quais exames que chegam para você? Geralmente é só aquele raspado de pele, é coisa tranquila, básica, para você depois você dar sequência no atendimento, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que primeiro já existe uma falha já na anamnese, né? É difícil para o clínico mesmo, é uma especialidade complicada, Até o né? tempo ali, né, que a pessoa tem, então... Sim, é uma anamnese bem mais detalhada. Então, geralmente eu perco, entre aspas, pelo menos meia hora, 40 minutos só conversando com o cliente. Então, depois que eu vou avaliar o animal. Porque é importante você esmiuçar bem essa conversa mesmo. Mas, assim, apesar de ter muita triagem inicial antes de chegar para mim, eu pego muito paciente que nunca foi feito um raspado de pele, uma avaliação ali clínica mais específica, né? Então, geralmente, além de toda a avaliação física, enfim, a gente pede raspado, avaliação dos pelos. Então, tem alguns equipamentos ali que a gente acaba utilizando para avaliação que nem sempre foi feita. E hoje, pensando, pelo menos metade não fez. O paciente chega para mim coçando, já foram feitos tratamentos, mas nunca foi feita uma avaliação de pele, por exemplo. Entendi. E aí ele chega para você, quais exames que você pede depois de toda a anamnese, exame clínico, avaliação, quais são os exames para você direcionar o seu diagnóstico? Acredito que você receba alguns casos que veio com uma suspeita e você vai direcionar para outra suspeita depois da sua anamnese e exame clínico, né? Quais são os exames que você pede e como você segue, né, para esses diagnósticos diferenciais depois do exame clínico? Então, pensando em pele especificamente, depende um pouco do tipo de lesão que o paciente tem. Então, se tem otite associada, por exemplo, a gente sempre faz uma avaliação ali otológica, uma citologia. Mas de pele, geralmente eu priorizo todos, né? Então, sempre que possível, fazer raspado. Eu faço muito, gosto muito do imprint com a fita adesiva. Então, paciente que tem lesão em áreas mais complicadas, ao redor do olho, na boca, entre os dedos, que o raspado é muito difícil. Ou, às vezes, um animal muito agressivo, muito agitado, que você não consegue fazer um raspado com maior segurança. A fita é excelente, porque é totalmente indolor, não vai ter risco de ferimento para o animal e ela dá um resultado muito bom. E avaliação de pelo também. Então, a gente vai lá e, por arrancamento mesmo, lógico, de forma delicada, a gente tira alguns pelos das lesões para avaliar esse pelo. Então, esses são os exames básicos. Fora, durante a avaliação clínica, além da otoscopia, a lâmpada de Wood, ela é muito útil nessa triagem também. E aí, dependendo da condição do paciente, da própria idade, se fez um check-up recente ou não, se eu tenho suspeita que tenha outra doença que possa estar influenciando nessas lesões, a gente faz os exames de sangue aí direcionados de acordo com cada paciente, né? Aí varia muito. Mas de pele, basicamente, é esse combo aí. Então, se possível, e na maioria das vezes eu faço todos, em todos os pacientes. Independente do histórico que chegou antes do clínico, você faz tudo. Independente. Se a pessoa... Até porque eu sempre explico isso para o cliente. A pele, ela é totalmente dinâmica. É igual um exame de sangue. Então, um hemograma que eu fiz há 30 dias pode não ser igual a um hemograma de hoje no paciente. A pele é a mesma coisa. Então, eu preciso entender como aquela pele tá naquele momento. Mesmo que ele tenha feito um exame, às vezes, há 15, 20 dias. Então, para mim, dependendo, eu repito sim, tá? Tá. Na maioria das vezes eu repito. A não ser que a pessoa acabou de fazer e chegou com esse exame. Mas, geralmente, eu acabo repetindo. Eu prefiro.
Uhum. Até porque a coleta é diferente. Você tem né? certeza do jeito que foi coletado. Ou, às vezes, quem vai Profundidade. avaliar. Às vezes, eu mesma já avalio esse exame. Então, isso também influencia, sim, com certeza. Tá. Ô, Isa, então você fez todos os exames e vamos supor que deu... Para você começar a pensar num quadro alérgico, o que você espera receber nesses exames? Todos negativos para ácaros, né? Então, não ter encontrado nenhum tipo de parasita, nenhum tipo de agente etiológico que justifique a coceira e ele seja a provável causa realmente do problema, porque existem algumas situações, então, por exemplo, bactérias, alguns tipos de fungo, que eu sei que se ele está presente ali na pele, ele ajuda a piorar a lesão, ajuda a piorar a coceira, mas ele é totalmente oportunista. Então, ele está ali porque tem outra coisa facilitando, né, criando um ambiente para que ele cresça. E aí, geralmente, nesses quadros são as alergias. Então, eu sei que não tem uma sarna, foi tudo negativo, ou não tem nenhum tipo de fungo de contaminação ambiental, que eu sei que pode ser uma doença primária. Quando eu excluo essas possibilidades, aí eu começo a investigação alérgica. Fora todo o histórico. Então, dependendo de onde o paciente vai, o cliente refere que ele piora, né, o contato ali com o ambiente, ou às vezes tem histórico de ter tomado algumas medicações que a gente sabe que reduz a coceira porque diminui o quadro alérgico, então a gente também leva em consideração esse histórico, tá? Mas independente do histórico, mesmo que ele grite na minha cara que a nossa é um paciente alérgico, eu sempre faço esses exames para ter certeza, tá? Para não confiar só no olhar também, né? A gente achar que é e às vezes não é. Rapidinho, antes de ir para a alergia, então fez todos os exames, direcionou o diagnóstico. Antes de ir para a alergia, deu tudo negativo nos exames, mas deu bactéria e fungo, né? Só para o clínico entender ou para o tutor entender. Porque a gente sabe que eles são oportunistas, né? Sim. Mas o porquê que aparece bactéria e fungo? Quebra de barreira cutânea, exatamente o porquê que eles aparecem. Se proliferam. Isso. É uma associação de fatores, na verdade. Então, a gente sabe que o animal alérgico, por exemplo, ele naturalmente já tem uma pele mais desestruturada. Então, a gente sempre compara a pele com uma parede, né? Então, os tijolos todos assentados bonitinhos ali com cimento. O animal alérgico, ele tem essa parede totalmente desorganizada. Então, é como se criassem buraquinhos ali no meio do cimento. E os tijolinhos, eles são todos meio tortinhos, né? Então, a pele desse animal é exatamente assim. E aí, isso acaba facilitando tanto a penetração de bactéria, fungo do ambiente, quanto na própria pele, os animais, a gente tem uma microbiota normal na pele. Ela ajuda na defesa ali dessa superfície cutânea. Então, criando essa desestrutura da pele, você facilita um quadro inflamatório e você dificulta o controle desses micro-organismos normais da pele também. Então, eles começam a se proliferar em excesso e aí é por isso que a gente tem a infecção secundária. Então, é uma associação de fatores. Fora que o animal se coça, então ele mesmo já cria essas fissuras aí na pele. Então, tudo isso junto vai facilitando a proliferação dos micro-organismos, tá? Então, eles são bem oportunistas mesmo. E você recebe ainda aquele clássico tratamento de corticoide com antibiótico. Se a pessoa fez o raspado de pele, deu bactéria, ela pensou em alergia, ela vai entrar o clínico vai entrar com corticoide e antibiótico. O que você tem a falar sobre isso e qual a conduta correta para esses casos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que é muito difícil fazer o controle, né? Na verdade, até o diagnóstico. É muito difícil fazer o diagnóstico e o controle com o eventual tratamento no longo prazo das dermatite alérgica, né? Quando você recebe esses casos com antibiótico e corticoide, isso te atrapalha? Não é que me atrapalha no sentido de eu vou ter que tirar a medicação muitas vezes para entender o que está acontecendo para começar do zero. Então, para a gente pegar um caso, para qualquer pessoa, né, que vai fazer um atendimento, você pegar um caso já em tratamento, quando não foi você que iniciou, já dificulta um pouco. Porque o corticoide a gente sabe que, né,
é um milagre na Terra. Então, ele é maravilhoso para muitas coisas, só que ele vai trazer muito efeito colateral. Então, ele mascara muitos resultados. Nesse sentido, é ruim. A questão do antibiótico, então, de uns anos para cá, a gente tem levantado muito a questão de uso racional de antibiótico, né? Então, não é para tudo que a gente vai usar, e principalmente para essas infecções superficiais da pele, essas piodermites, independente da causa, a gente evita. E a gente sabe que não precisa. Então, por exemplo, o antisséptico, ele tem um resultado clínico igual, isso comprovado por estudos, igual a um antibiótico sistêmico, né? Então, hoje a gente não precisa, de primeira, pelo menos, ficar tentando usar antibiótico. Tá? Nesse sentido, então, a gente tira, eu sempre tento tirar a medicação, e o corticoide a gente vai tentar tirar para começar a triagem alérgica, né? Porque aí o tratamento do alérgico depende muito do diagnóstico, igual você falou, não é fácil, ele é demorado, ele exige uma paciência, e o corticoide, ele às vezes acaba atrapalhando. Então, a gente precisa fazer essa triagem para tratar adequadamente o paciente. Às vezes, o problema da alergia está na alimentação. Então, não faz sentido você manter ele a vida toda tomando medicamento. Só a dieta, muitas vezes, é suficiente para controlar esse quadro alérgico, né? E se eu tiver ele sempre com um corticoide ou outro medicamento, isso atrapalha. Então, a gente precisa... Num primeiro momento, eu tento tirar tudo para começar do zero. O meu objetivo sempre é esse. Começar do zero para entender realmente como é esse paciente, qual que é o diagnóstico dele. Tá, então chegou, você descartou todas as outras possibilidades, né? Começou De doenças, a alergia, de doenças de pele. E aí fechou o diagnóstico... Que é um alérgico. Não, eu sei que é um quadro alérgico. Um alérgico. Uhum. E aí existe vários tipos de alergia. Sim. Como você, agora você parte para outro caso, acho que você separa um setor, como se separasse um setor. Eu sou totalmente metódica. Tá. Então você vai indo por etapas mesmo. Separou o setor e agora existem subsetores dentro desse setor. Estou classificando dessa forma, né? Sei que vocês não classificam assim, mas como... Não, é assim mesmo. É assim mesmo? Basicamente assim, Então, a partir de agora, né? Eu sei que é muito mais difícil. Na verdade, aí você tem que criar uma amizade com o tutor, porque agora ele vai falar com você direto, né? Sempre. Pro resto da vida. E agora, existem 3 possibilidades, é isso? DAP, alergia alimentar e a dermatite atópica. E a atopia. Sim, isso. Tá. Vamos lá. Diagnóstico diferencial dessas 3 alterações, dessas 3 alergias. Então, a gente separa, né? Basicamente, são as 3 principais fontes de alergia para esse animal. Então, a picada de ectoparasitas, principalmente as pulgas, os componentes da dieta. Na grande maioria das vezes, é a proteína que pode causar alergia, mas outras coisas também podem, tá? Suplementos, carboidratos também podem levar a esse quadro alérgico. E na dermatite atópica, são alérgicos ambientais, né? Que aí... é o grande desafio, porque a gente nunca vai colocar o animal dentro de uma bolha. Ele vai ter que conviver no ambiente, então a gente vai ter que controlar de outras formas. Lembrando que, independente da causa, esse paciente ele vai ser alérgico para o resto da vida. Então, a gente nunca vai conseguir curar ele. A gente vai conseguir controlar esse quadro para o resto da vida dele. Eventualmente, ele vai ter crises, mas com o controle, a gente tenta espaçar essas crises, deixá-las menos intensas, né? Então, basicamente, a gente divide os quadros alérgicos nessas 3 principais causas. Mas hoje, o que a gente percebe? A maioria dos pacientes tem uma associação dessas doenças. Então, geralmente, o paciente atópico hoje, dependendo do que ele come, ele pode ter crise alérgica. Então, é aquele paciente que só o tratamento da dermatite atópica não deixa ele 100%. E só o controle da dieta não deixa ele 100%. A gente precisa associar, né? Então, ele é um atópico que reage aos alimentos. E se ele vier a ser picado por alguma pulga, ele pode entrar em crise também. Então, a gente vê muito esse padrão de paciente hoje, que tem aí uma potencialização de respostas alérgicas, Por né? quê? Por quê? Assim, muita coisa a gente não sabe. Até em pessoas, né, com atopia, se tem muito esse padrão. Mas é um paciente que já tem uma predisposição genética a ser alérgico. Então, são animais que geralmente começam com sintomas jovens, entre 1 e 3 anos de idade, em média. Então, já tem um caráter genético.
Então, a chance dele reagir a várias coisas acaba sendo maior, né? O sistema imune dele, ele fica se programando para reagir de uma forma exacerbada a qualquer coisa que ele possa ter contato. Então, tem muito desse caráter genético também. Tá. Entendi. E acho que uma coisa que você deixa bem claro para o tutor no primeiro atendimento não existe tratamento, mas não tem cura. Eu sempre falo isso. É só prevenção, Controle, controle, né? Pro resto da vida. Controle pro resto da vida, tá? Tem animais que têm a doença mais branda que a gente consegue controlar com tratamento tópico, com cuidados ambientais, cuidados com a dieta? Tem. Mas a grande maioria dos animais hoje que são atópicos, a gente precisa fazer um controle medicamentoso, né? Então, dificilmente você vai conseguir mantê-los bem só com um tratamento mais paliativo, banho, hidratação. Tem animal que a gente consegue fazer isso. Então, frequência de banhos adequadas, com produtos adequados, que aí depende muito da pele e do pelo, né? Então, não tem uma receita de bolo aí, não tem um protocolo para todos de forma igual. A hidratação é extremamente importante, então esses animais alérgicos já têm uma pele mais ressecada, então a gente precisa hidratá-los com produtos ideais também, né? Então tem paciente que fica estável assim, mas tem muito paciente que se a gente não associar outros mecanismos anti-inflamatórios, ele não fica bem. E aí uma questão é, o animal alérgico, ele não vai vir a óbito por conta da alergia, não é um quadro emergencial. Mas é um quadro que atrapalha muito a qualidade de vida. Então, o animal que se coça o dia todo, inclusive atrapalha a qualidade de vida do dono, né? Então, o animal que acorda de noite para se coçar, e hoje a gente sabe que a maioria dorme na cama junto com a gente, né? Então, é muito incômodo vê-lo se coçando tanto também. Então, atrapalha muito a qualidade de vida. Então, é importante manter esse controle, sim, né? Essa questão da intensidade, eu não sabia, assim, que tinha quadros muito mais intensos ou não. Eu achei que fosse de acordo com o diagnóstico. Então, por exemplo, DAP tem menos, a coceira é menos intensa do que a atopia, por exemplo. Então, eu imaginei que fosse dessa forma. Mas um quadro de um atópico... o que eu vejo muito é que, às vezes, consegue ter um controle de um atópico, né? Eu vejo no atendimento oftalmológico, porque causa olho seco, né? Então, inflamou a pele, inflama a glândula também, começa a ter a síndrome do olho seco, né? Por consequência dessa atopia. E como eu atendo... aí eles coçam, fazem úlcera. E como eu atendo muito shih tzu, tem olho seco também. Já tem olho seco, já tem já atopia, já tem anatomia errada, né? Então, eu vejo que alguns conseguem controlar mais e outros conseguem controlar menos, mas também vejo muito o tutor influenciando nesse resultado, né? Sim. Tem pessoas que são extremamente... fazem tudo que você imaginar para o animal ficar estável. Então, é como se fosse o filho dela mesma. Ela faz de tudo. Isso interfere no sucesso do tratamento também, né? Então, esse cuidado é importante. Ô, Isa, a hora que você direciona aqui o diagnóstico, né? Na verdade, como você faz... Agora, aqui uma dica mais para os clínicos veterinários, para os especialistas da área, né? Como você faz o passo a passo do diagnóstico aqui dos quadros alérgicos, né? Hoje a gente sabe que todas... Agora você falou, existe associação, mas o diagnóstico ele é só clínico ou existem exames também laboratoriais para a gente conseguir fechar o diagnóstico dos quadros alérgicos? Para eu chegar nesse ponto de falar, nossa, esse animal ele reage a tudo, ele reage à alimentação, eu preciso ter feito todas as etapas de diagnóstico, tá? Lembrando que diagnóstico de alergia é clínico, totalmente clínico, até depois a gente pode falar dos testes alérgicos, que o pessoal às vezes já chega querendo fazer um teste alérgico, porque a gente pode fazer também, né? Você vai no alergologista e consegue fazer. Mas tem um parâmetro para a gente escolher fazer esses testes ou não, e eles não são usados para diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico. Então, são etapas, né? Primeiro a gente vai controlar a ectoparasita, que é pulga e carrapato, no animal e no ambiente.
e nos outros animais que esse paciente convive. Então, a gente sabe que pulga, carrapato, a minoria está no paciente, está no animal, a maioria está no ambiente. Então, a gente precisa fazer um controle aí e ter certeza que esse animal não está sendo picado por pulga, por carrapato, enfim. É a primeira etapa, tá? Segunda etapa é o teste alimentar. Então, você vai submeter esse paciente por pelo menos 2 meses. E aí é que, às vezes, a gente tem um pouco mais de entrave, porque é um tempo mais longo, que a gente evita ficar usando medicamento associado para não interferir na resposta, mas que você vai manter esse paciente sob uma dieta. Ou uma dieta natural, que hoje ainda é o padrão ouro, é quando você consegue controlar bem melhor o que esse animal come. Ou a gente pode usar algumas rações hipoalergênicas com proteína hidrolisada, tá? Que é mais fácil também. Hoje, né, a dieta comercial ela acaba sendo mais fácil. E sem nenhum petisco. Que é o que eu vejo que o pessoal fica assim, poxa, não pode dar nem uma maçãzinha, nem uma banana, nem um bifinho. Não pode, né? Porque a gente perde todo o parâmetro do teste. Então, esse animal precisa ficar nessa dieta, em uma dessas dietas de forma específica e exclusiva, 2 meses, para eu perceber se ele não teve melhora da coceira, se ele melhorou parcialmente ou se ele melhorou 100%. Eu sempre falo assim, já pensou se ele melhora 100% e você vai conseguir controlar a alergia dele só com a dieta o resto da vida? É o mundo ideal, né? Então, assim, é muito melhor do que, às vezes, ter que recorrer aos medicamentos. Então, vale sempre a pena a gente fazer essa etapa. Sem contar que tem a chance de pacientes com alergia alimentar não responderem bem a medicamentos, inclusive ao corticoide. Então, às vezes a gente fica tentando tratar com medicamento e não responde, a gente troca a medicação, muda a dose. E às vezes o problema não tá na medicação, tá no nosso diagnóstico. Então, é uma etapa que eu sempre friso bem que a gente precisa cumprir. Depois desse tempo... Só antes de entrar aqui, né, em atopia, e aqui você depende muito da colaboração do tutor, muito. E né? das etapas anteriores. Porque eu só vou falar que esse paciente é atópico se eu tiver feito exclusão de ectoparasita e o teste alimentar. Então, eu só chego nesse diagnóstico se eu tiver passado pelas outras etapas. E qual que é você não, acho que é difícil, mas tem uma taxa de sucesso em relação ao diagnóstico de alergia alimentar? Por exemplo... É menor. Você fala assim, quem é alérgico alimentar? Porque aqui você depende do tutor, né? Sim. Então, vamos supor que... Geralmente, eles colaboram. Colaboram? Ah, então é isso que eu queria saber. saber. Sabe por quê? Porque ou a dieta... Tanto a dieta caseira, principalmente, né? Ela dá trabalho, porque ou você tem que preparar o alimento, então tem todo... E a gente usa, geralmente, alimentos que o animal nunca comeu antes. Então, a proteína não vai ser uma carne bovina ou um frango. Às vezes dá para usar carne de porco, mas vai ser um tipo de peixe, cordeiro, coelho. Então, já são outros tipos de proteína. Então, dá trabalho e é caro, né? Tanto você fazer, quanto você contratar uma empresa para te fornecer já o alimento balanceado, bonitinho. E a ração hipoalergênica, ela tem um custo maior do que a ração de manutenção também. Sim. Então, como pega essa questão de trabalho e custo, eles fazem, tá? Então, eles entendem o porquê a gente está fazendo primeiro e eles realmente se empenham em cumprir essa etapa. E vamos supor que no meio do período, então, o tutor está fazendo certinho, mas aí vai a mãe do tutor, vó do cachorrinho... Os vozinhos aí e vozinhas. Tem um jantarzinho lá e ela... E dá um pedacinho de alguma coisa. Estraga tudo. Isso que eu ia te perguntar. Quebra totalmente o seu diagnóstico. E é outro apelo que a gente faz. Olha, se ele comer qualquer coisa fora, você vai perder todo o tempo. Então, são 2 meses, não é pouco tempo. Todo o tempo e todo o dinheiro que você gastou até aquele momento. Então, quebra tudo. 2 meses sem churrasco. Ou não deixa comer de jeito nenhum. Ou coloque em outro ambiente, né? É sempre o meu apelo. Eu sempre falo assim, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Quebra tudo. Se chegou lá com 30 dias, ele comeu um pedacinho de carne do churrasco, invalidou tudo que você fez naqueles últimos 30 dias, porque tem estudo, essa questão, 2 meses, por que 2 meses? Não é aleatório, tá? Então, foram feitos estudos para ver qual é o tempo mínimo que esse animal tem que comer a dieta, pra gente ter certeza da resposta, se foi parcial ou total. E a gente chegou num consenso de 8 semanas. Tem uma taxa de sucesso
bem diferente, por exemplo, se comparar 6 semanas e 8 semanas. Chega a 90% de chances de você avaliar se esse animal melhorou ou não. Então, muda muito semana a semana. Por isso que tem essa média aí de 8 semanas, tá? Entendi. E você direciona o diagnóstico dessas patologias também de acordo com localização, por exemplo? Lesão, grau de lesão. Grau de lesão. Você já vai direcionando o diagnóstico. O tratamento. Principalmente. Mas você pula etapas? Por exemplo, você, de acordo com as lesões, você acha que é atopia, eu não vou fazer a etapa da dermatite alérgica alimentar. Você não pula, você faz... tem que ser rigoroso em todos. Eu até falo com o cliente, eu falo assim, isso aqui, pra mim, é a cara da lesão de dermatofitose, por exemplo. Ou, nossa, pelo quadro, ele é a cara do atópico. Mas eu falo, mas eu não confio só no que eu acho. Então, eu sempre, pra não comer bola, vamos fazer tudo bonitinho, eu não confio só no que eu acho, tá? Eu sempre, por mais que eu fale, meu Deus, ele deve ser um atópico, mas vamos lá, vamos fazer os 2 meses de dieta pra ter certeza. E a questão do grau de lesão, ele influencia mais no que eu vou tratar, na forma que eu vou tratar quando eu fechar o diagnóstico desse paciente. Então, por exemplo... Se ele for atópico, dependendo do grau de lesão, tem tratamentos mais indicados que outros. Inclusive fazer o teste alérgico ou a imunoterapia, tá? Tem paciente que se coça o dia todo e não tem uma lesão. Tem paciente que um pouco que se coça fica totalmente sem pelo e totalmente vermelho. Então, eles têm padrões... A gente fala padrão fenotípico, né? Eles têm padrões de lesões completamente diferentes. E aí, isso me direciona como eu vou tratá-lo. Aí, nesse ponto, sim. Mas em fechar o diagnóstico, não. A gente sempre cumpre todas as etapas, tá? Tá. E aí, descartou alimentar depois de 2 meses. Então, fez todo o tratamento. Melhorou. Não melhorou. Fez alimentação 2 meses, não melhorou. Aí, sua principal suspeita é a atopia. A atopia também, eu acho que é o pior, assim, para o paciente. Dos 3 quadros alérgicos aqui, é o pior diagnóstico para o paciente? Eu não acho que pior. Eu acho que só de você ter um diagnóstico te facilita muito a vida, né? Porque você vai conseguir manejar esse paciente de outra forma. Porque independente da causa, se é pulga, se é alimentação ou se é ambiente, lógico que o ambiente, a chance dele entrar em crise é maior, pelo contato ali com o meio externo. Mas em qualquer uma das situações, se ele tiver contato com o causador da alergia, ele pode ter uma crise imensa, independente se foi a picada da pulga ou um alimento que ele tem alergia que ele comeu. Então, igual a gente fala, pessoas que têm alergia a camarão, pode ter uma reação anafilática. Dependendo do grau de reação alérgica, por exemplo, dependendo do que ele comeu, ele pode chegar a ter uma reação anafilática. Uhum. Então, a gravidade em si, ela é totalmente variável, tá? Só que a chance de você realmente ter uma crise no atópico, ela é maior, porque você tem uma fonte de alérgenos muito maior, né? Então, nesse sentido, sim. Mas para você também se torna mais difícil o atópico, né? Porque existe um leque de possibilidades de causadores de alergia, né? Sim, qualquer coisa do ambiente pode causar. A gente sabe que algumas coisas têm mais chance do que outras, mas qualquer coisa pode. Eu já tive paciente, por exemplo, com reação alérgica a princípio ativo de shampoo. Princípio que a gente usa na rotina. E o animal teve reação. E aí, é muito engraçado, porque cada animal responde de uma forma. Então, tem paciente que vai muito bem com aquele mesmo tratamento do outro, e o outro não responde. Então, é meio que a gente vai fazendo um meio reacerto, muitas vezes. Tem paciente que vai responder muito melhor do que outros, tá? A tratamento. Então, o atópico tem uma qualidade de vida mais complicada, né? Se ele não responder o tratamento, sim. Agora, se a gente consegue fazer o tratamento que ele responde bem... vai viver normalmente. Tá. Então, assim. Existe alguns milagres, shampoos milagrosos para as dermatite alérgica ou no geral para... Não? Não. Mas existe propaganda enganosa para tudo isso, né? A gente quer chorar quando... Porque assim, hoje a internet, né, ela difunde muito mais serviços e produtos, e enfim. E muitas vezes se vende esse apelo.
para o cliente que às vezes está desesperado, o animal não para de coçar. Se eu penso nesse paciente que tem uma dificuldade maior de resposta a tratamento, então não existe milagre, né? Não vai existir chá, shampoo específico, misturinha que vai fazer esse paciente ficar estável pelo resto da vida. Claro que às vezes você está falando de algum princípio mais calmante para a pele. Então, nossa, ele está com uma região muito avermelhada, você usa determinado princípio, que a gente inclusive usa em formulação manipulada também. Ele vai ter uma amenização ali dos sinais. Mas falar que existe tratamento milagroso que você vai comprar na internet e vai fazer ele ficar, nossa, estável, vai curar ele da alergia, não existe. É totalmente propaganda enganosa, tá? Então, a gente, quando vejo isso, eu fico louca. Eu falo, meu Deus, como pode? E o pessoal ganha dinheiro com isso, é o pior. Então, mas é a falta de informação ainda que tem, né? é o desespero, eu acho, também, né? Até pra câncer. Desespero. Quantas pessoas Desespero. a gente já não... Quantas propagandas a gente viu aí até com pessoas que foram enganadas, né? Prometiam tratamentos milagrosos e não era nada disso. É a mesma coisa. Então, a pessoa tá desesperada com um mega problema na mão, vem alguém oferecendo uma solução, parece que é a solução, né? A pessoa acaba acreditando. Sim. Tomara que essa atitude do tutor seja antes de chegar em você, né? Porque não vai resolver, depois vai passar para o clínico. Eu acho que falta essa informação, né? O especialista sabe muito de pouco, então a gente precisa transmitir essa informação. O clínico sabe pouco de muito, né? E a tendência é difundir mais as especialidades também, Sim. Eu acho que vai ser uma realidade daqui a alguns anos e com certeza a gente vai conseguir tratar muito melhor todos esses pacientes e também... acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente vem fazendo com o podcast, é transmitir a informação, né? Também para o tutor ter mais acesso e não ter acesso só ao Google Milagres, né? Sim. E hoje o perfil do cliente tem mudado muito também. Então, eles buscam a informação também, né? Hoje eu vejo que tem muito cliente que já me procurou direto, por exemplo. Com você, acredito que deva acontecer também. Então, nem precisou passar pelo clínico que indicou, que encaminhou. Ainda é a maioria dos quadros, né? Então, a pessoa faz o atendimento inicial e vai direcionando. Mas tem tutor hoje que já procura o especialista, igual a gente, né? Vai procurar direto o especialista. Então... E são pessoas cada vez mais dispostas a tentar os tratamentos, a fechar o diagnóstico, que aceita fazer os exames. Então, hoje eu vejo essa realidade, assim. Os tutores topam bem, pelo menos os meus, a grande maioria topa bem fazer todas essas etapas aí clínicas, né? Eu acho que a gente vive uma realidade aqui melhor. Ribeirão, assim, né? Nossa região nós somos privilegiados em relação à região, principalmente dessa unidade que a gente trabalha aqui, tá? Existe uma diferença em relação a outra unidade nos diagnósticos mais tardios. Então, a gente recebe aqui quadros mais iniciais, que a gente consegue também uma colaboração maior do tutor. E o sucesso acaba sendo maior também, né? E o sucesso bem maior, né? E dependendo da região, principalmente quando eu vou para outra cidade, onde eu ia para as outras cidades menores atender, aí é uma realidade totalmente diferente, né? Que a gente vive. Até porque existe uma demora em chegar o especialista lá, né? Eu ia falar isso, a demanda de profissional também. A gente é bem privilegiado aqui em Ribeirão, né? Mas se você pegar cidades ao redor, você depende ou da pessoa vir para cá, ou do especialista fazer atendimento aqui ao redor, né? Então, a demanda também a oferta, na verdade, né? É diferenciada. Isa, então vamos dar um conselho para aquele tutor que está sofrendo, que o cachorrinho dele já está coçando há muito tempo já, né? E ele já tem esse quadro, na verdade ele já tem um diagnóstico prévio pelo clínico de dermatite alérgica, né? E só que ele não está tendo sucesso no tratamento. Então, qual que é o conselho que você dá para esse tutor, né? E só no final, um pouquinho, para falar como que é mais ou menos esse controle. A gente sabe que não tem um tratamento, mas depois que você chegou no diagnóstico, por exemplo, animal atópico, como você faz o controle desses animais? Eu acho que o grande conselho é realmente não deixar passar muito tempo, né? Então, igual eu falei...
a coceira, o quadro alérgico é extremamente debilitante para o paciente, a ponto dele, às vezes, diminuir a alimentação, não dormir bem, isso predispor outras alterações também. Então, quanto mais tempo a gente deixa passar, mais crônico o quadro fica. Então, as lesões ficam mais difíceis de serem tratadas também. O quadro geral do animal, né? Então, não ficar esperando muito para procurar atendimento, seja no clínico geral ou seja para procurar o especialista. E em relação ao tratamento em si, aí é muito variável, né? Então, alguns animais com quadro mais leve, a gente consegue manter com um bom tratamento tópico. E aí depende muito também da pessoa ter a disponibilidade, né? De dar os banhos semanais ou enviar para um pet shop para que esses banhos sejam feitos com bons produtos. Então, eu sempre falo isso. O nosso mercado brasileiro, ele tem uma disponibilidade de produtos excelentes, assim, com uma variedade enorme. Então, isso é muito bom. Eu recentemente tive a oportunidade de ajudar uma colega que está morando em Dubai. Ela é veterinária e os cãezinhos dela são atópicos, né? Na verdade, um a gente sabe que é atópico, o outro a gente está no processo. E aí ela me pediu ajuda nesse processo aí de triagem, de acompanhamento. E lá eles simplesmente não têm as coisas. Então, eles não têm os produtos que a gente tem, eles não têm muito recurso à disposição. E a gente está falando de uma população que tem um poder aquisitivo alto, né? Uhum. E aqui a gente tem muito produto bom à disposição. Então, investir em bons produtos também, isso faz diferença. Mas tem aqueles pacientes que é a maioria que a gente precisa entrar com medicação. Então, aí existem medicações melhores ou piores para cada caso. O corticoide, que é o que a gente mais usa e o mais barato, a gente deixa reservado para crise, se o paciente pode receber ou não. Então, ele é maravilhoso, desde que você use por um tempo determinado numa dose adequada, né? Então, não dá para manter o paciente a vida inteira com corticoide. Hoje, a gente tem no mercado recursos super seguros e que a gente pode manter a longo prazo também. Então, é muito variável mesmo, né? Não vai existir receita de bolo e aí essa avaliação, esse acompanhamento é importante para decidir o melhor tratamento. E acompanhar. Porque quando você pega uma crise no início, é diferente de você pegar um paciente que está 30 dias em crise se mutilando de tanto coçar. Então, esse acompanhamento próximo com o veterinário é importante. Porque você consegue já agir de forma ali inicial e não deixar que esse paciente piore muito, né? Então, são aí algumas dicas. Não deixe passar muito tempo para procurar atendimento. Acho que é o principal, né? Isa, obrigado. Eu que Obrigado agradeço. por ter aceito o convite, né? Acho que a gente vai ter outras oportunidades. A gente até tinha diminuído um pouquinho o tempo, mas o tema é realmente extenso e a gente falou sobre uma parte muito pequena muito específica, da especialidade. Assim. Então, a gente vai ter mais oportunidade, a gente vai definir temas específicos e a gente vai falar muito ainda sobre essa especialidade, que é uma especialidade que realmente precisa estar muito próximo do tutor. Sim. Né? E que como existe essa combinação de qualidade de atendimento, colaboração do tutor, né? Não ter uma cura, né? Requer muita paciência. Uma boa conversa, né? Uma boa conversa é muita paciência, né? E que é importante ser transmitido isso para que todo mundo possa entender esse processo, né? E saber que também nada é milagroso, nada é rápido. Então, acho que essa conversa foi extremamente importante e depois a gente vai para assuntos mais específicos. Sim. Obrigado, viu, Eu Isa? que agradeço, Bruno. Foi muito bom e aí sempre fico à disposição para a gente conversar. O tema eu amo, né? Então, é sempre um prazer falar de dermato aqui. Obrigadão. Espero que tenha gostado, pessoal.